Povo de Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, por gentileza, abra comigo o livro de Abacuque, capítulo de número 3, versículo 16 ao 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, do versículo 16 ao 19. Quero expressar minha gratidão primeiramente a Deus por mais o privilégio de poder ministrar a sua palavra e também ao nosso querido pastor presidente, pastor Gedaías, que com todo carinho no sábado passado me fez o convite e eu na hora aceitei, porque um soldado de Cristo ele não pode jamais retroceder, amém? Louvo a Deus pela vida do meu pastor, pastor Naldo, meu paizão na fé, meu discipulador, meu professor, meu pastor, Deus abençoe pastor, do meu amigo, meu líder de jovens, Tiago Ferrazini. Ele disse aqui que eu estou com fogo nos pés, glória a Deus, Jesus é bom, amém meus irmãos? Quantos encontraram o texto, digam amém. Quando o ouvi, a minha barriga tremeu, meus lábios se estremeceram à sua voz, a podridão entrou nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descansarei no dia da tribulação, quando ele subir contra o povo e invadi-los com suas tropas. Mesmo que a figueira não floresça e nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Meus irmãos, o livro de Abacuque foi escrito entre 609 a 606 a.C. O nome Abacuque significa abraço ou abraçar. Aproveitando que os irmãos ainda estão de pé, por gentileza, se não for te constranger, dê um Abacuque no irmão que está do seu lado nessa noite, se você não deu a paz do Senhor Jesus. Agora tome o seu assento, dando glória a Deus, amém? Glória a Deus. Abacuque, como dito, foi escrito entre os anos 609 e 606 a.C. Abacuque, ele foi um dos 12 profetas menores da Bíblia Sagrada. Menor não por ser menos importante do que os demais, mas chamado menor pela quantidade de capítulos que o seu livro apresenta. A saber, apenas 3 livros. Abacuque, ele viveu no tempo em que reinou em Judá o rei Jeoaquim. Segundo o livro dos reis, no capítulo 23, do versículo 37, a Bíblia diz que este rei Jeoaquim, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em Jeremias capítulo de número 36, vai nos reforçar isto quando Deus chega a Jeremias e diz: Jeremias, toma um rolo nas mãos e escreve todas as palavras que eu vos tenho falado acerca de Judá, Israel e das demais nações, para que se convertam de seus maus caminhos e eu perdoe o seu pecado. A Bíblia diz que Jeremias, ele chamou um escriba por nome Baruque, e enquanto Jeremias citava aquilo que Deus havia dito a ele, Baruque ia escrevendo no rolo, e Baruque vai até o templo do Senhor. Ali no templo, Baruque, ele lê tudo o que estava escrito no rolo, toda a palavra do Senhor. E lá no templo estava um oficial do rei Jeoaquim, chamado Jeude. Quando Jeude ouviu
todas as palavras que estavam escritas neste rolo, Jeude tomou o rolo nas mãos e foi até a casa do rei Jeoaquim. A Bíblia diz que Jeoaquim estava na sua casa de inverno e diante dele estava um braseiro aceso. Enquanto Jeude lia o que estava escrito no livro, as palavras do Senhor, a Bíblia diz que ao ter lido 3 e 4 folhas que estavam no livro, Jeoaquim pegou um canivete, despedaçou o rolo e jogou no fogo que estava no braseiro, desprezando totalmente a palavra de Deus. Veja que Jeoaquim, ele era um rei ímpio, e a situação de Judá era terrível. Judá estava completamente uma bagunça. Judá não estava mais andando segundo os estatutos e as leis do Senhor. O povo de Judá estava vivendo em violência. O povo de Judá estava vivendo em iniquidade. O povo de Judá estava vivendo entre contendas. O povo de Judá estava vivendo um momento de declínio espiritual, pelo fato de serem liderados pelo rei Jeoaquim, que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. É preciso lembrarmos que quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono de Israel, a tribo ou os filhos de Israel se dividiram em 2 tribos, a saber, a tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do sul é denominada Judá, o qual era constituída por Judá e Benjamim. As demais tribos restantes foram consideradas o reino do norte, denominado de Israel. A tribo do norte já havia caído, já havia sido levada a cativeiro pelos assírios, no ano 722 a.C., pelo fato de eles terem desprezado a lei do Senhor. Agora, Judá estava andando no mesmo caminho que Israel, em seus pecados, em suas iniquidades, em suas violências, em suas brigas, e é neste cenário em que Abacuque ele está vivendo. É nesse cenário de um declínio espiritual do povo de Judá, ao ponto de Abacuque não suportar mais ver o povo longe de Deus, ao ponto de Abacuque não suportar mais ver a iniquidade do povo de Judá. E Abacuque, ele vai iniciar já o seu livro no capítulo de número 1, fazendo um questionamento a Deus. E ele vai dizer: ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso a lei é frouxa, e o julgamento nunca se manifesta. Pois perverso se aproxima do justo, e assim o julgamento prossegue errado. Parafraseando o que Abacuque estava questionando a Deus era: Senhor, será que o Senhor não está vendo a situação do seu povo? Será que o Senhor não está vendo o pecado do seu povo? E Abacuque vai levantar aqui um questionamento a Deus, como se Deus não soubesse o que estava acontecendo. Eu acho que nesse momento Abacuque se esqueceu que Deus, ele é onipotente, tem todo o poder. Eu acho que Abacuque se esqueceu que Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Eu acho que Abacuque havia se esquecido que Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo e de todas as coisas. Abacuque, ele questiona ao Senhor, como se Deus não estivesse vendo a situação. E na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes nos encontramos como Abacuque,
crentes questionadores e falamos: Senhor, será que o Senhor não está vendo que o povo está em pecado? Será que o Senhor não está vendo a corrupção do povo? Será que o Senhor não está vendo a bagunça em que o seu povo está vivendo? E eu imagino Deus assentado no trono e só olhando para baixo com os braços cruzados e pensando: Abacuque, eu ainda não perdi o controle da situação. Abacuque estava questionando a Deus pelo fato de o povo estar vivendo esta decadência espiritual. Abacuque está guardando uma resposta de Deus, e a resposta de Deus ela vem no versículo 5 e versículo 6. A resposta de Deus é esta: vede entre os pagãos e observai, maravilhai-vos e admirai-vos, pois eu realizarei uma obra em vossos dias, que não crereis quando for contada a vós. Pois eis que levanto os caldeus, aquela nação amarga e impetuosa, que marcha através da largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. É preciso entendermos, meus queridos e amados irmãos, que neste contexto havia uma nação ímpia por nome Babilônia, que no momento aqui estava crescendo como uma potência mundial, prestes a dominar a Síria, o Egito e posteriormente também o reino de Judá. E o que Deus estava dizendo para Abacuque é: Abacuque, eu estou vendo a situação do meu povo. Abacuque, eu estou vendo a iniquidade do meu povo, e eu vou tratar com o meu povo. Eu vou usar uma nação ímpia, a nação da Babilônia, para levar o meu povo Judá a cativeiro babilônico, porque o nosso Deus é um Deus de amor, mas o nosso Deus também é um Deus de juízo. O nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia, mas o nosso Deus também é um Deus de justiça. E a Bíblia diz que assim como o pai corrige o filho que ama, também Deus estava dizendo a Abacuque que corrigiria o seu povo Judá pelo pecado que estavam cometendo. Porém, Abacuque, no capítulo de número 1, ele se apresenta como um crente questionador. Ele havia questionado a Deus nos primeiros versículos, porém a resposta de Deus não agradou a Abacuque. Abacuque, mais uma vez, ele vai questionar a Deus, versículo de número 9, dizendo, versículo de número 13: Senhor, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e não podes contemplar a iniquidade, porque olhas para os que procedem traiçoeiramente, e segura a tua língua quando o perverso devora o homem que é mais justo do que ele. Parafraseando para os irmãos entenderem o que Abacuque estava questionando ao Senhor era: Senhor, como o Senhor sendo um Deus santo, como o Senhor sendo um Deus puro de olhos, pode fazer uma coisa dessa, permitir que uma nação ímpia venha a ter domínio sobre o teu povo escolhido? Veja que Abacuque é um crente questionador. Mas, meus irmãos, Deus, ele não nos chamou para sermos questionadores. Deus, ele nos chamou para sermos adoradores. Eu vou repetir para você gravar nesta noite: Deus não nos chamou para sermos questionadores. Deus nos chamou para sermos adoradores. Muitas das vezes nós não entendemos o agir e o trabalhar de Deus na nossa vida, e muitas das vezes nos encontramos apenas questionando: Senhor Deus, porque eu não tenho oportunidade? Senhor Deus, porque a porta se fechou? Senhor Deus, porque a enfermidade veio? Muitas das vezes nós questionamos ao nosso Deus, mas nós precisamos entender que a nossa vida está no controle de Deus. Deus, ele sabe como trabalhar. Deus, ele sabe como agir. Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Você não precisa dar palpite a Deus o que ele deve fazer ou não. Você apenas precisa confiar que Deus, ele está no controle de tudo. No ano passado, no dia 29 de julho, eu fui trabalhar na empresa onde eu trabalhava, e chegando lá,
trabalhei no período da manhã. Quando chegou o momento da hora do almoço, eu estava indo para o almoço. Os meus patrões chegaram em mim e eu recebi uma notícia inesperada que naquele momento eu seria desligado da empresa onde eu estava trabalhando. Confesso que sem motivo fiquei um pouco pasmado, sem entender. Peguei a moto, fui embora, entrei dentro do meu quarto, me assentei na cama e a ficha ainda não havia caído, que eu havia sido mandado embora daquele emprego onde eu estava. E foi justamente neste momento, eu me lembro até hoje, que o meu celular, ele tocou uma notificação, e quando eu fui ver, era uma mensagem do pastor Tiago Reis. Pois no sábado, isso era uma terça-feira, no sábado eu havia pregado aqui sobre Asaf, o Salmo 73, porque os justos sofrem, enquanto os ímpios prosperam. E o pastor Tiago, com todo carinho, ele mandou uma mensagem, dizendo que Deus havia me usado para falar com a igreja, dizendo que Deus tinha muito ainda a fazer através da minha vida, e confesso que aquilo foi como um bálsamo para a minha alma. Naquele momento, eu comecei a lembrar de toda a pregação que eu havia ministrado aqui no sábado, e parece que a pregação que eu preguei aqui no sábado foi toda para mim na terça-feira posterior. E eu me lembro de uma parte da ministração que eu preguei, onde eu disse: se a porta está aberta, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Verdadeiramente Deus é bom. Aí o Espírito Santo falou comigo: tá vendo? Falar é fácil, agora está na hora de você viver aquilo que você pregou. Meus irmãos, eu dobrei o meu joelho, e quando eu comecei a orar dentro do meu quarto, a presença de Deus invadiu aquele lugar. Eu não conseguia falar mais nada, as lágrimas apenas rolavam, e eu fui impactado pela presença de Deus. Eu me levantei renovado da minha cama, eu me levantei sem desespero nenhum, porque eu sabia que Deus, Ele estava no controle de tudo. E eu comecei a meditar na palavra que eu mesmo havia pregado no sábado: verdadeiramente Deus é bom. Se a porta está aberta, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. E eu não questionei naquele momento, mas eu comecei a adorar ao Senhor e confiar que Deus, Ele estava no controle de tudo. 3 meses se passaram e Deus abriu uma porta muito maior da qual eu estava. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele não nos chamou para sermos questionadores. Deus, Ele nos chamou para sermos adoradores. Se tem alguém que tinha todo o direito de questionar, este alguém era Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, muitos servos que trabalhavam ao seu favor. Mas em um único dia, Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele perdeu ovelha, Jó, ele perdeu camelo, Jó, ele perdeu jumenta, Jó, ele perdeu bois, e o pior de tudo, em um único dia, Jó, ele perdeu 10 filhos. Jó poderia naquele momento ter se desesperado e questionado ao Senhor e dizendo: Senhor, mas eu sou teu servo. Senhor, mas eu tenho sido fiel na tua casa. Senhor, eu sou temente ao Senhor, eu me desvio do mal. Mas não foi isso que Jó fez. A Bíblia diz que Jó, ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça como sinal de humilhação, se lançou em terra e adorou ao Senhor, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor o tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Deus não te chamou para ser questionador, meu querido irmão. Deus te chamou para ser um verdadeiro adorador. Aleluia. No capítulo de número 1, Abacuque é o crente questionador. Ele questiona e questiona ao Senhor o porquê.
o porquê. E no capítulo de número 2, a resposta de Deus vem a Abacuque. E a resposta de Deus, ela vem dividida em duas partes. A primeira, a maneira de viver do justo. E a segunda, o juízo contra a Babilônia. A partir do versículo de número 6 em diante, citarei o versículo de número 8. Deus anuncia um juízo contra a Babilônia, dizendo: por ter arruinado muitas nações, todos os demais povos arruinarão a ti. Era Deus dizendo: assim como a Babilônia dominará sobre povos, sobre nações, haverá um dia que Babilônia também será dominada por outras nações. Isso se cumpriu em 539 a.C., quando Ciro, o rei da Pérsia, teve o domínio sobre o império babilônico. Então, vem aqui um juízo de Deus contra a Babilônia. Era Deus respondendo a Abacuque o seu questionamento, dizendo: Abacuque, eu vou tratar do meu povo, usando a nação ímpia da Babilônia para os levar a cativeiro. Mas essa mesma Babilônia, um dia, ela também vai ser levada a cativeiro. E a segunda parte da resposta de Deus a Abacuque se encontra no versículo de número 4, na parte B do versículo, aonde o texto diz: mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Era Deus dizendo a Abacuque: Abacuque, você não deve viver de questionamento. Abacuque, você deve viver pela fé. Mas, pregador, o que é viver pela fé? A Bíblia nos responde e nos dá alguns exemplos de alguns homens e mulheres de Deus que andaram pela fé. Hebreus capítulo de número 11, a partir do versículo de número 4 em diante, a Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, porque antes de sua transladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe, e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se via, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão foi chamado a ir a um lugar que havia de receber posteriormente por herança. Obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa. Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência, e deu à luz uma criança, quando já de idade avançada, porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Meus irmãos, Deus não nos chamou para vivermos questionando. Deus, ele nos chamou para sermos adoradores. E um adorador, ele não vive de questionamento. Um adorador, ele vive pela fé. Um adorador vive pela fé. E o que é viver pela fé? Viver pela fé é você viver na dependência de Deus. Viver pela fé é você saber que terão dias ruins, haverá dias maus, haverá dias de tribulação, mas você é entender que Deus, ele não perdeu o controle da situação e que Deus, ele está trabalhando em nosso favor. Abacuque recebe a resposta de Deus: o justo
viverá pela sua fé. E essa resposta de Deus mexeu tanto com a vida de Abacuque, que nós vamos ver que no capítulo de número 3, Abacuque ele vai iniciar o capítulo 3 com uma oração. No capítulo de número 1, Abacuque começa com um questionamento, questionando, mas depois da resposta de Deus no capítulo 2, sobre o juízo da Babilônia e sobre a maneira de viver do justo, Abacuque agora, ele inicia o capítulo de número 3, orando ao Senhor, porque Abacuque ele havia sido avivado por Deus, porque o crente que é avivado, ele não vive questionando, o crente que é avivado, ele vive orando. Se a situação está difícil, ele não questiona, se a situação está difícil, ele ora. Se a situação apertou, ele não questiona. Se a situação apertou, ele busca a Deus, ele ora a Deus, e ele diz: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Se tu quiseres, o Senhor pode abrir a porta. Mas ainda que o Senhor não cure, ainda que o Senhor não abra a porta, o Senhor continua sendo Deus. Abacuque havia sido avivado por Deus. Ele entendeu que o justo não vive de questionamento. Ele entendeu que o justo vive pela sua fé, porque Deus nos chamou, meus irmãos, para vivermos da fé. E coisa difícil é viver da fé. Você acha que foi fácil para Abraão deixar a sua casa, a sua terra, para ir a um local onde ele não sabia o destino? Uma coisa é Deus chegar para você e dizer: sai de Santa Cruz do Rio Pardo e vai agora para Santa Catarina. Outra coisa é Deus chegar em você e dizer: sai de Santa Cruz do Rio Pardo, faça as suas malas e sai. E você questiona: Deus, mas para onde? E Deus dizendo: só sai, só confia em mim. Viver pela fé é difícil, mas não é impossível. Abacuque entendeu que o crente não vive de questionamento, mas que o crente ele vive unicamente e exclusivamente pela fé. Ele havia sido impactado por esta palavra, e agora ele vai iniciar o capítulo de número 3, fazendo uma oração. Versículo de número 2: ó Senhor, eu ouvi o teu discurso e temi. Qual discurso? A resposta de Deus, o juízo contra a Babilônia e a maneira de viver do justo. E ele vai começar a sua oração: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida, e na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque havia sido avivado por Deus, mas agora ele estava orando por um avivamento pelo povo de Judá. Ele sabia que Judá não estava andando nos caminhos do Senhor. Ele sabia que Judá não estava seguindo a lei de Deus. Por isso no capítulo 1, versículo 4 ele diz: por isso a lei ela é frouxa. Ele sabia que Judá estava vivendo um declínio espiritual, e diante disso ele vai orar a Deus por um avivamento pela sua nação. E que a oração de Abacuque, meus irmãos, possa ser também a minha e a tua oração nessa noite. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Muitas das vezes nós confundimos avivamento com movimento. Muitas das vezes nós achamos que avivamento é pular, rodar, sapatear, gritar, quando na verdade isso tudo não é avivamento. Isso tudo é apenas movimento, porque o verdadeiro avivamento vem pela palavra de Deus. Foi isso que avivou a Abacuque, a resposta de Deus: Abacuque, o justo viverá pela fé. Avivamento é você ter prazer na lei do Senhor, como disse o salmista no Salmo de número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O crente avivado, ele tem prazer na palavra de Deus.
O crente avivado, ele tem o prazer de meditar na palavra de Deus. O crente avivado, ele tem prazer de estar presente nos cultos. O crente avivado, ele tem prazer de estar presente na escola bíblica dominical, porque avivamento não é movimento, avivamento é através da palavra de Deus. Tem um irmão que não levanta a mão, não faz um pio do teu lado, e você diz, é frio nada. Talvez ele seja mais avivado do que você. Ele está no cantinho dele, mas todo dia ele está em comunhão com Deus, lendo a palavra de Deus, orando a Deus, porque o crente que é avivado, ele tem prazer na palavra de Deus, e ele também tem prazer na oração, porque no capítulo de número 1, Abacuque, ele era um questionador, mas depois de ter sido avivado, no capítulo 3, ele está agora orando ao Senhor. Aleluia. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. É isso que Abacuque estava pedindo a Deus, um avivamento pelo seu povo. Mas enquanto ele ora por um avivamento pelo seu povo Judá, a Bíblia diz que ele vai ter uma experiência com Deus. Abacuque, ele vai ter uma visão de Deus. Ele pediu avivamento pelo povo, ele pediu avivamento pela nação. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Era ele dizendo, Senhor, aviva os sacerdotes. Senhor, traga de volta a tua lei. Ele estava preocupado com o seu povo. Ele não estava pensando só em si mesmo, ele já havia sido avivado. Ele poderia ficar no canto dele dizendo, bom, Deus está se agradando de mim. O povo que continua no pecado, mas não foi essa atitude de Abacuque. Porque o crente que é avivado, ele não se preocupa apenas com ele mesmo. O crente que é avivado, ele se preocupa com o irmão que está do seu lado. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, o teu povo. E enquanto ele ora por um avivamento, Deus se manifesta a Abacuque. E ele vai ter uma visão de Deus. Porque enquanto você ora por alguém, Deus, ele trabalha em teu favor. Enquanto você se lembra de alguém, Deus, ele se lembra de você. E neste momento de oração, Abacuque, ele vai ter uma experiência com Deus, porque quem ora tem experiência com Deus. E no versículo 3 ele diz, Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E olha só o que ele vai dizer no versículo 4, e o seu resplendor era como uma luz. Ele viu a glória de Deus. E eu me lembrei de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Paulo indo a caminho de Damasco com cartas autorizadas pelos sacerdotes nas mãos, para ali em Damasco prender todos os crentes que ali encontrasse. Quando de repente uma luz resplandecente veio sobre ele, o que fez cair, e da luz bradava uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é contra ti, recalcitrar contra os aguilhões. Era o próprio Jesus se manifestando ali para Paulo. E este mesmo esplendor que viu o apóstolo Paulo, Abacuque também viu. E o seu resplendor era como a luz. Versículo 5, e brasas ardentes saíam dos seus pés. Abacuque, ele vai descrever a visão e a experiência que ele havia tido com Deus naquele momento. E chegamos agora no versículo lido nesta noite, o versículo de número 16. Depois de ter tido esta experiência com Deus, depois de ter tido esta visão de Deus, Abacuque inicia o versículo 16 dizendo, quando o ouvi, a minha barriga tremeu, os meus lábios se estremeceram à sua voz, a podridão entrou nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Abacuque, ele estava impactado pela presença e pela glória de Deus, porque não há ninguém que sinta a glória de Deus e permaneça da mesma maneira. Muitas pessoas acham que Deus fala com qualquer um toda hora. Deus me disse, mas quando a glória de Deus realmente se manifesta, a Bíblia diz
que a maioria dos personagens bíblicos não suportava a glória de Deus. Vocês lembram de Daniel no capítulo de número 10? Daniel, ele havia tido uma visão de Deus, semelhante a que João teve em Apocalipse. E ao final da sua visão, a Bíblia diz que Daniel perdeu a sua força, por não suportar a glória e a presença de Deus. Lembra de Isaías no capítulo de número 6? A Bíblia diz que Isaías teve uma visão de Deus. Isaías viu o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. E depois de ter tido a visão, Isaías ele vai dizer: ai de mim que vou perecer, pois sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o Senhor. E a Bíblia diz que os serafins com Atenaz pegou brasas de fogo e puseram sobre os lábios de Isaías. Lembra de João em Apocalipse capítulo de número 1? João ele tem uma visão de Jesus Cristo ressurreto. E ele descreve: seus cabelos eram brancos como a neve, em seu peito havia um cinturão de ouro, seus olhos eram como chamas de fogo, o seu pé era como latão reluzente, como se tivessem sido polidos em uma fornalha. E João diz: quando o vi, caí como morto. Porque todos os homens de Deus que tiveram uma experiência com Deus não suportaram a glória de Deus. Porque quando a presença de Deus se manifesta, meus irmãos, nós não ficamos da mesma maneira. Eu me lembro, certa feita, estava eu, pastor Naldo, o Vitor, mais alguns irmãos no monte, e a gente começou a orar, porque a gente ainda vai no monte, porque nós cremos que Deus ainda se revela no monte. E lá no monte, o pastor está como testemunha, nós orávamos a Deus, e chegava um momento que a presença de Deus nos impactava de tal forma, pastor Gedaías, que nós não conseguíamos ficar parados, nós ficávamos como bêbados, cambaleando assim, e chegou um momento até que nós deitamos no chão, da glória de Deus. Aí neste dia eu me lembrei de Atos dos Apóstolos capítulo 2, o texto diz que de repente o Espírito Santo pousou sobre cada um deles, começaram a falar em línguas estranhas, e quem estava de fora gritava: estão loucos, porque eles não entendiam, porque quem está lá fora não entende as coisas que nós entendemos. Quem está lá fora não sente a presença de Deus que você sente. Se você está aqui nessa noite, meu irmão, valorize, porque você está diante da presença de Deus. Seja um crente Abacuque, não do capítulo de número 1 questionador, mas seja um crente Abacuque do capítulo 10, um crente adorador. Comece a partir desta noite a parar de questionar a Deus e saiba que Deus sabe como trabalhar na tua vida. Deus não perdeu o controle da tua vida. Pare de ficar murmurando, porque Deus ele sabe aquilo que é melhor para você. Deus ele sabe aquilo que é melhor para a tua casa. Deus ele sabe aquilo que é melhor para a tua família. Quando Abacuque parou de questionar e começou a orar, ali ele começou a ter experiências com Deus, porque crente que fica questionando não vive experiência, crente que vive questionando não vive milagre, crente que vive questionando apenas vê o testemunho dos outros, mas o crente que é avivado pela palavra de Deus, o crente que dobra o seu joelho, entra dentro do quarto, fala com o Pai que está em secreto, ele tem experiência para contar, ele é impactado pela glória de Deus, ele permanece com a chama acesa, e a oração dele é: aviva, ó Senhor, a tua obra. Pregador, o que é ser avivado? É ter prazer na palavra de Deus. Pregador, o que é ser avivado? É ter prazer na oração. Pregador, o que é ser um crente avivado? É ter prazer em se consagrar a Deus, tirando pelo menos um dia da semana para você jejuar, para Deus se revelar a você. Pregador, o que é ser um crente avivado? É pular, não é pular, é sapatear, não é sapatear, é você trazer almas para o reino de Deus, porque você sabe que embora estejamos aqui, não somos daqui, e você não pode ser orgulhoso de querer ir para o céu sozinho. Glória a Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Enquanto Abacuque ora, Abacuque tem experiência com Deus.
Quer ter experiência com Deus, meu irmão? A partir dessa noite comece a dobrar o teu joelho, que Deus vai se revelar a você. Abacuque se estremece com a presença de Deus. Ele diz, eu estremeci. É Abacuque dizendo, eu perdi as minhas forças físicas, porque eu fui tão impactado com aquilo que eu vi, que eu não consigo permanecer da mesma maneira. Abacuque agora era um crente adorador. Abacuque agora era um crente que vivia exclusivamente pela fé. Ele sabia que a Babilônia viria levar o povo cativo. Mas no capítulo de número 1, quando Abacuque, ele soube que a Babilônia invadiria Judá, ele questionou. Mas no capítulo de número 3, depois da resposta de Deus no capítulo 2, sobre a maneira de viver do justo, depois de Abacuque ter orado e tido uma experiência com Deus, agora Abacuque, sabendo que a Babilônia a qualquer momento viria para levar Judá a cativeiro, o texto nos diz no versículo de número 6, descansarei no dia da tribulação. Descansarei no dia da tribulação. Descansarei, eu vou repetir até você entender. Descansarei no dia da tribulação. Descansarei no dia da tribulação. Era Abacuque dizendo, eu sei que a qualquer momento virá a Babilônia, eu sei que a qualquer momento seremos saqueados, destruídos, levados a cativeiro, mas diante disso eu não vou questionar, diante disso eu vou descansar no Senhor. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com algum problema que você está passando, e quem sabe você entrou como o Abacuque do capítulo de número 1, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por que comigo? Senhor, por que não eu? Senhor, por que não fazes por mim? Mas você vai sair daqui como o Abacuque do capítulo de número 3, diante da tribulação, você vai descansar no Senhor. Descansa o teu coração, porque terá vezes que Deus nos livrará da tribulação, mas terá vezes que Deus nos livrará na tribulação. Tem vezes que Deus não vai permitir a enfermidade chegar, mas tem vezes que Deus vai permitir. Tem vezes que Deus não vai permitir a porta se fechar, mas tem vezes que Deus vai permitir a porta se fechar. Mas é na porta fechada que Deus ele mostra que Ele tem algo maior para te revelar. É na enfermidade que Deus ele mostra que Ele é tudo na tua vida e que você não é nada sem Ele. Muitas das vezes Ele nos livra da tribulação, mas tem vezes que Deus nos livrará na tribulação. Vamos para a Bíblia? Daniel capítulo de número 3. Nabucodonosor, ele faz uma estátua de ouro, e ele faz um decreto para que todos se prostrassem e adorassem a estátua de ouro que ele havia feito. Mas tinha 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, que não se prostraram diante da estátua. Nabucodonosor se irou e mandou lançar os 3 em uma fornalha de fogo. Lançaram os 3 na fornalha de fogo ardente. 3 homens que foram fiéis a Deus. Quem sabe aqueles homens, ao invés de questionar a Deus, foram adorando. Quem sabe aqueles homens, ao invés de questionar a Deus, foram adorando. O Senhor é o nosso Deus. Fora da fornalha, adoramos. Dentro da fornalha, adoramos da mesma maneira. Quando Nabucodonosor olha mais uma vez para dentro da fornalha, eu imagino ele coçando seus olhos e não entendendo muito bem, ele olhou para quem estava do lado e disse, mas não foram 3 que nós lançamos dentro da fornalha? Foram 3, Nabucodonosor. Então, vem aqui um pouquinho. É que eu estou vendo 4. Glória a Deus. Não foram 3 que lançamos dentro da fornalha, foram, mas eu estou vendo 4. Nabucodonosor, mas quem é o 4? Quem é, eu não sei. Mas eu sei que ele é semelhante ao Filho dos deuses. Deus não livrou aqueles homens da tribulação.
mas na tribulação Deus os protegeu. Aí eu me lembro de Davi no Salmo de número 23, quando ele diz no original: o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me falta. É ele dizendo, Deus é tudo que eu preciso, mas no versículo de número 4, se eu não me engano, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não disse, Deus, ele me livra do vale da sombra da morte. Ele disse, ainda que eu ande, uma possibilidade, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou parafrasear, ainda que você esteja passando por uma tribulação, ainda que você esteja enfrentando uma porta fechada, ainda que você esteja enfrentando uma enfermidade, ainda que você esteja enfrentando um problema na tua família, um problema ministerial, não temas, porque Deus, ele está contigo nessa tribulação. Não é porque os dias não são bons que Deus não está contigo. Deus, ele está contigo, e nessa noite não questione, somente faça como Jó, adora, Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. E detalhe, ao final do capítulo do livro de Jó, a Bíblia diz que Deus restituiu a Jó tudo em dobro aquilo que havia perdido, porque na tribulação, Jó não questionou, na tribulação Jó, ele adorou a Deus. Descansarei no dia da tribulação. Era Abacuque dizendo, eu sei que Nabucodonosor vai invadir, eu sei que a Babilônia vai nos levar cativos, eu sei que seremos levados para uma cidade longínqua, mas a minha confiança e a minha fé está totalmente depositada em Deus. Aí Abacuque agora, como um crente adorador, ele vai fazer uma das maiores declarações de toda a Bíblia Sagrada. Mesmo que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Ele estava dizendo, eu sei que pode faltar o figo, eu sei que pode faltar a uva, eu sei que pode faltar a azeitona, eu sei que pode faltar o rebanho, eu sei que pode faltar a vaca, eu sei que pode faltar o mantimento, mas de uma coisa eu sei que jamais me salvará. E o que, Abacuque? O Deus da minha salvação. Era Abacuque dizendo, o mais importante do que tudo isso é o Deus da minha salvação. Era Abacuque dizendo, eu posso perder tudo isso, os dias podem ser maus, ruins, a tribulação pode ter chegado na minha porta, mas eu continuo com a minha fé no Deus que eu sirvo. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Nessa noite eu não vim pregar e dizer para você que Deus ele vai te dar uma casa nova ou um carro novo, ou que Deus vai abrir a porta. Eu vim pregar para pessoas aqui nessa noite que estão passando por uma tribulação terrível, mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Ainda assim, no meio da tribulação, se alegra no Deus da tua salvação, porque mais importante do que figo, mais importante do que uva, mais importante do que rebanho e vaca, é a salvação da tua alma, que só o teu Deus pode te oferecer. É Abacuque dizendo, eu posso perder tudo, mas a minha salvação eu não perco, porque a minha fé está em Deus. Deus não te chamou para ser questionador, Deus te chamou para ser Deus não te chamou para ser questionador, Deus te chamou para ser glória a Deus. Então descansa o teu coração,
Saiba que haverá dias ruins na nossa vida, porque o próprio Jesus nos disse: eu não posso vir aqui mentir para vocês e dizer que tudo vai dar certo, que você é o escolhido, o preferido de Deus. Você é o escolhido, mas Deus não tem preferido. João 3,16, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas olha só o que Jesus disse enquanto esteve na terra: no mundo tereis aflições. O texto não acaba por aí. No mundo tereis aflições. Mas Jesus disse: tende bom ânimo. Era o que Abacuque estava declarando no capítulo 3. Ainda assim, regozijarei e me alegrarei no Senhor. Para finalizar, versículo 19, Abacuque continua o texto dizendo: o Senhor Deus é a minha força. Era o motivo da alegria de Abacuque. Abacuque, mas por que você está se alegrando diante da tribulação? Porque Deus é a nossa força. Você só está de pé até hoje, não pense que é pelas suas próprias forças. Você só está aqui nessa noite porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se fosse dar o microfone para cada um de vocês que estão me ouvindo nesta noite, eu tenho certeza que todos vocês têm testemunhos para contar, e dizendo: nossa, eu já passei por uma tribulação terrível, que eu achei que eu não ia suportar. Mas olha você aqui nessa noite. Sabe por que você está aqui? Porque Deus é a tua força. Se alegra no Senhor. Deus é a minha força, e o texto continua: e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Abacuque aqui se compara com uma corça. A corça é um dos únicos animais que escala montanhas. A corça, ela é um animal que tem equilíbrio e resistência. Equilíbrio para não cair da montanha, e resistência para prosseguir e subir a montanha. Era Abacuque dizendo: no dia da tribulação, Deus vai me dar equilíbrio e Deus vai me dar resistência. Eu vou profetizar: no dia da tribulação, Deus vai te dar equilíbrio para não entrar em desespero, e Deus vai te dar resistência para você suportar. Não era todos os animais que conseguem escalar montanhas. Um porco não consegue escalar uma montanha. Uma vaca não consegue escalar uma montanha. Um elefante não consegue escalar uma montanha. Mas a corça, ela vai saltitando pelas montanhas. Sabe o que Abacuque está querendo dizer aqui? Deus vai me fazer pisar aonde muitos não pisaram. Deus vai me fazer chegar aonde muitos não chegaram. E eu encerro esta mensagem profetizando na tua vida: os teus pés pisarão aonde muitos não pisaram. Você vai chegar aonde muitos não chegaram. Talvez você entrou aqui nesta noite e na tua família ainda não existe nenhum pastor, mas Deus vai te fazer chegar aonde ninguém da tua família ainda chegou. Talvez na tua família ainda não tem nenhum pregador, mas Deus vai te fazer pisar aonde ninguém da tua família ainda pisou. Deus vai te levar a lugares altos, porque Satanás, o diabo, quer nos ver caído e prostrados, mas o nosso Deus quer nos ver de pé, saltando os montes. Glória a Deus. Com permissão do pastor, posso orar? Se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Grupo de louvor, deixa Deus usar vocês com toda a liberdade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Oh, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero fazer um apelo nessa noite. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Esta é uma noite oportuna para voltar à presença do Pai. Glória a Deus. Se não tem, eu faço um segundo convite. Você que ouviu a voz de Deus nessa noite, se não for te constranger, você tem toda a liberdade para estar aqui na frente. Nós estaremos orando pela tua vida. Quem sabe você entrou aqui como Abacuque do capítulo 1, questionando a Deus. Mas eu creio que você vai sair daqui como o Abacuque do capítulo de número 3. Um Abacuque que adora diante das tribulações e diante das adversidades. E você vai poder dizer como ele disse: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Tem mais alguém? Não perca a oportunidade, estaremos orando. Os pastores estarão orando, nós estaremos orando pela sua vida. E Deus vai te dar resistência, como os da corça. Deus vai te dar equilíbrio para você não entrar em desespero. Quem sabe você entrou aqui por um triz, mas Deus veio aqui e me trouxe para te dizer: se alegra, pois eu sou o Deus da tua salvação. Glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Tem alguém aceitando Jesus nessa noite ou se reconciliando? São todos crentes? Glória a Deus. Amém. O pastor está pedindo aqui para aqueles que querem ser curados. Você tem a liberdade para estar vindo aqui na frente. Nós estaremos orando pela sua vida. Glória a Deus. Enquanto o grupo de louvor louva, nós estaremos orando pela sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez eu te louvo, te exalto e te agradeço, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito no nosso meio nessa noite. Pai, a tua palavra foi pregada e ministrada aos nossos corações. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra, ela não volta vazia, Pai. Ó Deus, tem pessoas aqui que entraram com uma tribulação terrível. Pai, fortaleça os teus filhos para suportarem essa luta e essa prova. Pai, renova a fé dos teus filhos que estão com a fé, Pai, fraca. Os teus filhos que entraram abatidos. Que o Senhor venha com um bálsamo do teu Espírito, Pai, sobre cada coração nessa noite. E que eles possam, assim como Abacuque, declarar a sua fidelidade. Glória a Deus, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei no Senhor. Pai, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos e filhas, estes irmãos que estão aqui na frente, ó Deus. Abençoa a vida deles. O Senhor sabe o que eles precisam e o que eles estão necessitando nessa noite. Pai, fica conosco e fala conosco cada vez mais. É tudo que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. No meio da diversidade, um exército